Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. E vamos falar hoje sobre encontre sua motivação em Jesus. Para termos uma vida melhor, procuremos agir não somente sobre a nossa vontade, mas também e tão somente sobre as nossas emoções. Isso quer dizer que às vezes temos que procurar tomar uma decisão e seguir pela fé, confiando, não é? Em Deus, em Jesus, mesmo quando estivermos sofrendo ou nos recuperando ainda de um ataque, vamos colocar assim, do inimigo, das forças inferiores, dos nossos próprios sentimentos e pensamentos. Né? Um exemplo, na primeira carta de Samuel, no capítulo 30, diz assim, que antes que Davi se tornasse rei de Israel, ele e seus homens voltaram para casa e se depararam com a cidade destruída por um ataque, as suas casas queimadas, seus bens roubados e suas mulheres e filhos sequestrados. Isso é terrível, não é? E aí, vamos nos desesperar, nos degladiar por causa disso, em vez de ficarem sentados, arrasados, o que Davi fez, não é? Ele não fez nada disso, nem ficou sentado, nem arrasado, nem se lamentando pelo prejuízo. Davi buscou coragem em Deus e convenceu os seus homens a atacar o inimigo. Na sua perseverança, Deus ajudou-os milagrosamente a recuperar tudo o que lhes havia sido roubado. Está lá, isso eu dei uma pincelada, mas o resumo é isso mesmo, né? E nós, quando nos vemos desmotivados e que muitas coisas acontecem em nossas vidas, como estamos? Não é? Trouxemos esse exemplo de Davi porque está lá no Antigo Testamento, a gente quase não fala do Antigo Testamento, mas é um exemplo muito bom para demonstrar a coragem, a motivação que necessitamos ter para nós mesmos resolvermos os nossos problemas que acontecem em nossas vidas, natural, não é? Então, quando nos vemos com problemas, como ficamos? Desmotivados? Não é? Então, necessário refletirmos. Podemos ficar sentados esperando que Deus mude a nossa situação, mas necessário, não é? E só assim, então, vamos ser felizes? Ou tomamos uma boa atitude, pedimos forças a Deus, a Jesus, como fez Davi, e seguimos em frente. Seguimos em frente com determinação, com coragem, para enfrentarmos nossos maiores inimigos, que são aqueles que carregamos dentro de nós mesmos, através dos nossos pensamentos negativos, pessimistas, desmotivados, de medo e sentimentos de não perdão, de culpa e outros tantos, não é? E assim, o que acontece conosco? Não crescemos e ficamos como que estáticos, sem reação, desmotivados, com medo e esperando que as coisas se resolvam por si só. E isso não vai acontecer, porque é necessário agirmos, não é? Deus está esperando pela nossa elevação interna, tal como Davi o fez. Arregaçou as mangas e foi atrás do que lhe era direito, não é? E isso requer coragem e determinação, sem dúvida, não é? Mas também poderemos fazê-lo se quisermos. Temos sempre a opção da escolha, mas veja bem,
Se não fizermos nada, não seremos vencedores de nós mesmos. Vamos ficar lá sentados à beira do caminho, esperando a vida passar. Então não, vamos nos motivar, vamos seguir adiante. Ore, faça oração, leia o Evangelho, leia livros que te elevem, que te ajudem a elevar-se interiormente. Veja esses evangelhos que fazemos, que são ótimos para nos motivar, não é? Buscamos essa motivação em Jesus, no seu evangelho. Porque certas circunstâncias nas nossas vidas podem nos colocar para baixo, muitas vezes, ou forçar-nos a nos dobrar, mas procuremos não nos sentir humilhados com isso. Não tem necessidade. Aquele que se deixa humilhar corre o risco de se afundar, espiritualmente, claro, não é? Pois acaba atraindo espíritos no mesmo nível que estamos. Deus quer que sejamos um campeão e não um reclamante, né? Ficarmos reclamando na beira do caminho não vai nos ajudar em nada. Não se permita jogar a toalha, quer dizer, render-se, deixar para lá, né? E render-se. Não se permita isso. Como a hiena do desenho da Hanna-Barbera, lembra? Ó céus, ó vida, ó azar, só reclamava. E Deus não nos quer assim. Deus nos quer um campeão, não é? E mostre ao seu inimigo, vamos colocar assim, que são os nossos pensamentos e sentimentos, que é mais determinado do que ele. Show pensamentos e sentimentos ruins, não é? Mudemos os nossos pensamentos e sentimentos. Grite se quiser e diga: vou esperar com fé, mesmo que tiver que esperar por toda a minha vida. Né? Isso é uma boa resolução. Tudo o que fizermos, façamos com o coração, como se fosse para Deus e não para os homens. Isso nos diz Paulo lá no capítulo 3, versículo 23. Né? Quando você faz a sua parte, Deus começa a mudar as coisas e trabalhar milagrosamente nas nossas vidas. Sabemos que milagre não existe, mas as coisas vão acontecendo porque estamos fazendo a nossa parte. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo dizia diz lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Desenvolva uma mentalidade vitoriosa e veja que Deus começa a fazer as coisas acontecerem em suas vidas, não é? Porque na realidade, quem faz as coisas realmente acontecerem em nossas vidas somos nós mesmos, quando nos motivamos, quando seguimos em frente e enfrentamos os nossos medos, as nossas inseguranças. Só vencemos assim, enfrentando-as. Deus nos dá todas as condições, mas necessário nos movimentarmos para isso, para realizarmos o divino em nós. Ele nos dá todas essas condições. Acredite em você. A vida coloca em nossos destinos pessoas e obstáculos, para que cada obstáculo seja uma surpresa. Às vezes essas surpresas são desagradáveis, mas basta saber lidar com esta situação e daremos a volta por cima. Por quê? Porque Deus está conosco. Ele nos incentiva, nos faz com que nos movimentemos para que consigamos tudo aquilo que necessitamos nessa jornada evolutiva que estamos. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa parte, vamos nos motivar com Jesus que está sempre ao nosso lado, nos incentivando, vamos lá, vamos seguir adiante. Então, e a vida é construída por nós mesmos, não é? Então, vamos construir
da melhor maneira possível, não deixando que as nossas imperfeições tenham uma morada decisiva aí em nós. Não, vamos vencer, vamos ser campeões, né? Obrigada por assistir. Divulgue este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar do Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.